Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Amanhã tem Tricolor Baiano novamente, jogando lá no sul do país, mais precisamente em Caxias do Sul. Grande abraço aos meus queridos pais que nasceram em Erechim, são gaúchos. Moro longe deles, tenho muitas saudades. Mas falando de futebol, a gente sabe o quão difícil é jogar em Caxias, né? Caxias é uma cidade muito fria. Claro que nessa temperatura agora, no verão, né, nessa época do ano, não deve estar tão frio. Mas todas as vezes que joguei lá, independente do adversário, né, o Caxias ou Juventude, sempre muito complicado, muito difícil você jogar contra esses times lá no sul, né? Eles têm, claro, o hábito de adaptação ao clima, isso influencia demais. Adaptação ao estádio, ao campo, isso também influencia, mas a gente acredita, né, que com o investimento feito pelo Bahia, principalmente pelo fato de valer R$1.700.000 a classificação do Bahia para a terceira fase da Copa do Brasil, né? O Bahia vem de 6 resultados positivos consecutivos, ou seja, 6 jogos sem perder, ganhando os seus jogos. O Bahia nunca venceu o Caxias lá, são 3 confrontos, 1 empate e 2 derrotas. O Caxias tem 3 confrontos nesse ano de 2024 contra times de Série A. Venceu o Grêmio, ele empatou com o Juventude e perdeu para o Internacional. Então são 3 confrontos diretos com times de Série A, né? Como vai ser o confronto contra o Bahia. E uma vitória, 1 empate e 1 derrota nesse início de temporada do Caxias. Caxias vem de uma sequência de 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate, principalmente depois da chegada do Argel Fux, que é um conhecido aqui principalmente torcedor arquirrival do Bahia, né? Do Vitória, porque fez alguns trabalhos aqui, portanto deve fazer um jogo bastante difícil, bastante complicado contra o Bahia. O Argel tem muito aquele perfil, né, de correria, de força, de velocidade, e tem colocado isso no time do Caxias, né? Depois da chegada dele, os resultados melhoraram, né? O Caxias, como eu falei, vem de um bom tempo sem perder, e o Bahia, em contrapartida, vem derrubando invictos, né, na temporada. Foi assim contra o CRB lá em Maceió, foi assim contra o Ceará, lá na capital cearense, e agora tem a oportunidade de derrubar a terceira invencibilidade da temporada. O Bahia tem essa possibilidade. A possível escalação do Bahia, vamos lá? Que a gente imagina, né, pelo fato de não terem jogado no final de semana, quando o Bahia venceu a equipe do Jequié. Marcos Felipe, Santiago Arias, Canu, Cuesta e o Luciano Juba na lateral esquerda, né? Podendo também ter a presença do Rezende. E no meio campo, aqueles 4 que a gente já conhece: o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Caule, né? E na frente o Tassiano e o Everaldo. É o provável e possível escalação do Rogério Ceni para esse jogo dificílimo que o Bahia vai ter na noite de terça-feira lá em Caxias do Sul. Confesso que talvez seja, né, a disputa mais complicada, né? Também pelo fato de ser lá no sul, né, da dificuldade que tem a logística do Bahia, apesar de ter voado de voo fretado, né? Isso tem facilitado muitas coisas no clube depois da chegada do Grupo City. Mas a gente sabe que jogar lá no Centenário é um estádio que traz, né, muita força do seu torcedor. É um estádio onde o torcedor fica em cima, faz uma gritaria e uma pressão absurda para dentro do campo. Mas a gente acredita, principalmente pelo investimento feito pelo Bahia, por também ter jogadores de qualidade, né, acostumados com esse tipo de situação, o Bahia saiba, né, principalmente segurar um pouco o início do ímpeto do Caxias, que deve vir para cima a todo custo, e aí jogar com inteligência, com sabedoria, segurar um pouco e ter aquilo que o Rogério nos prometeu, né, desde o início do ano, que é um time que tenha a posse da bola, que envolva o seu adversário,
mesmo jogando lá em Caxias, simplesmente pelo fato de ter jogadores de um nível mais elevado que o Caxias, porque o investimento do Caxias, que disputa a Série C, não foi tão alto assim no início do ano. Então vamos esperar, mas eu estou muito esperançoso de que o Bahia faça um grande jogo, assim como fez contra o Ceará. Contra o Ceará foi um time muito equilibrado, né? Foi superior ao adversário, diferente de como foi contra o CRB, onde o CRB envolveu muito o time do Bahia, mas contra o Ceará, acredito que foi a grande mostra de que esse time que o Rogério escalar pode sim vencer o jogo lá em Caxias e vir com a classificação na sacola. Tá certo, galera? Esse é o pré do Black, falando desse Caxias e Bahia no Estádio Centenário, que tem tudo para ser um jogão e que eu vou estar muito ligado, atento, torcendo pro tricolor, pro nosso esquadrão de aço. Fiquem todos com Deus. Deixe seu comentário aí, o que você acha da escalação do Rogério, o que você acha dessa rotatividade que ele tem feito. Deixe os comentários aí com a gente, tá bom? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o likezinho, ativa a notificação. Faz isso pelo Velho Black. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.